Atlético conhece adversários da Copa Sul-Americana e segue os preparativos para encarar o Fluminense amanhã no Rio de Janeiro. Chegando Cláudio Rezende, bom dia. Bom dia a você também, a todos do Tiro de Meta da Itatiaia. O galão da massa que conheceu o seu caminho na Copa Sul-Americana na fase de grupos vai estrear diante do Puerto Cabello, na Venezuela, cidade de Valência. Depois, na semana seguinte, em abril, recebe o Juventude do Uruguai na Arena MRV. Apenas o primeiro colocado de cada grupo da Sul-Americana avança direto para a fase de mata-mata. O Galo que se prepara hoje, a última atividade antes da viagem para o Rio de Janeiro, que vai acontecer no fim da tarde, a chegada na cidade maravilhosa, 6:30 da noite, aeroporto do Galeão. Os atletas vão direto para o hotel na região do Leme e o técnico Barba Domingues vai contar com a volta do zagueiro Juan, que estava suspenso contra o São Paulo. Por outro lado, ainda tem dúvidas, porque Cissé está se recuperando de um corte no pé, ainda não deve ter condições de jogo para este fim de semana. O Galo, que não vence como visitante no Campeonato Brasileiro desde novembro do ano passado, quando bateu o Sport 4-2 em Recife. Na atual edição, foram 3 jogos, 3 derrotas para Bragantino, Grêmio e Vitória. Vamos de Galo, destaque para o Atlético que conheceu os adversários da Copa Sul-Americana. O galão da massa que conheceu aí os adversários na noite de hoje da Copa Sul-Americana. E para o torcedor já se programar, a estreia do Atlético será fora de casa na semana dos dias 7 a 9 de abril contra o Puerto Cabello, na Venezuela, cidade de Valência, no interior da Venezuela. A primeira rodada do Atlético em casa vai ser na semana do dias 14 a 16 de abril. A Conmebol agora vai divulgar esta tabela detalhada nos próximos dias. O Galo estreia na Arena MRV contra o Juventude do Uruguai. E depois tem o Cienciano no Peru, em Cusco, o adversário já do ano passado, conhecido, o Galo que enfrentou o Cienciano também na fase de grupos. Portanto, é o galão da massa que, pelo chaveamento, vai decidir em casa os 2 últimos jogos desta fase de grupos. O Atlético vai terminar contra o Puerto Cabello na rodada 6 e anteriormente pega o Cienciano do Peru também na sua casa na Arena MRV. Então esse é o caminho do Galo na Copa Sul-Americana. É bom destacarmos que toda a fase de grupos vai acontecer antes da parada para a Copa do Mundo. O primeiro colocado apenas se classifica, o segundo do grupo vai disputar um play-off contra uma equipe que vem da Copa Libertadores da América. Portanto, o grupo do Galo vai estrear na Venezuela. E o primeiro jogo em casa é contra o time uruguaio, do Juventude. Olho da Copa Sul-Americana, Cienciano do Peru, Puerto Cabello da Venezuela e o Juventude do Uruguai. É o caminho do Galo na Copa Sul-Americana, Vini. Grupo tranquilo, Hugo. Tranquilo, o Atlético deu sorte nesse sorteio, mas ano passado o discurso também era esse, de um grupo tranquilo, que também tinha o Cienciano, Caracas e o Iquique do Chile, e o Atlético passou um aperto, foi se classificar em segundo lugar, o Cienciano. Foi o líder do grupo do Atlético ano passado, que novamente está no caminho do Galo. É aquele grupo tranquilo, mas também não dá para você relaxar, porque tem uma logística que é difícil, vai pegar altitude contra o Cienciano. Puerto Cabello é uma logística mais complicada também, e o Juventude do Uruguai, essa uma viagem bem mais tranquila. Hugo, resta saber qual que vai ser o foco que o Atlético vai dar para a Sul-Americana. Ano passado o time chegou à final, meio que aos trancos e barrancos, mas chegou à final e na decisão foi muito mal. Mas é uma competição acessível. Esse ano acho até mais pesada do que ano passado, porque temos times mais tradicionais. Tem o River Plate, por exemplo, 4 vezes campeão de Libertadores. Tem times brasileiros muito tradicionais, São Paulo, Grêmio, o Atlético tá nessa também. Então, a expectativa é que o Atlético faça uma fase de grupos tranquila, que possa se classificar sem sustos, mas na prática tem que confirmar isso, porque ano passado a história foi diferente. O Galo passou com muito aperto
teve que ir para os playoffs porque não foi o primeiro do seu grupo. E o Atlético tem um desafio em Resende. Conta pra gente. Agora o desafio do Atlético é conseguir manter o nível de atuação, de comprometimento tático e também, principalmente, efetividade nos jogos seguintes, principalmente fora de casa. O Atlético não vence uma partida pelo Campeonato Brasileiro como visitante desde novembro do ano passado. Na atual edição foram 3 jogos com 3 derrotas para o Grêmio, o Bragantino e também o Vitória na Bahia. Agora o Fluminense, adversário também do G4. O Galo, que desbancou o líder, o São Paulo, nesta quarta-feira terá o Fluminense sábado, 18h30 no Maracanã. O técnico Barba Domingues, que gostou muito do esquema defensivo da equipe, as peças também sendo elogiadas, como o Preciado, Ivan Roman, o volante Tomás Pérez. Agora tem um detalhe, o ataque não foi tão efetivo assim na visão do treinador, precisa melhorar. Tá evoluindo com o tempo, o time vai ganhando aos poucos a cara do técnico Barba, né? E é aguardar, o segredo é aguardar, né? É um duelo difícil contra o Fluminense. De qualquer forma, o Atlético vai ter que continuar nessa evolução. Contra o São Paulo, não fez a melhor partida da vida, mas em comparação aos jogos anteriores, houve sim uma evolução no aspecto defensivo, principalmente. É um time que marcou melhor, não sofreu tanto como foi contra o Internacional e até mesmo contra o Vitória. E contra o Fluminense a pegada tem que ser a mesma. Eu acho que aos poucos a tendência é que o Atlético possa ir evoluindo taticamente, o time vai encontrando cada vez mais, vai assimilando cada vez mais as ideias do Barba Domingues. Mas algo que a gente viu, principalmente de diferença contra o São Paulo, foi a competitividade, algo que a gente já vinha cobrando há muito tempo. O Atlético tem que correr muito, tem que correr mais, e correu bastante contra o São Paulo. Eu só acho que algo que não tem funcionado ainda e que eu faria diferente é essa história de ter uma dupla de ataque, por exemplo, Hulk e Cassierra. Eu acho que os dois sem a bola deixam muito a desejar e acaba comprometendo lá atrás. Seja Hulk ou Cassierra, Hulk ou Renier, contra o Fluminense o Atlético vai ter que jogar mais, vai ter que marcar muito, porque o Fluminense tem um time bem certinho, um meio de campo muito bom, o Lúcio Acosta tá jogando muito, tem o Canóbio que tem feito gols. Partida dificílima, mas o Galo precisa de uma sequência de vitórias como há muito tempo não consegue. O Atlético terá alguma novidade contra o Fluminense? Mais uma do Galo, Resende. Olha, uma novidade é certa, o zagueiro Juan volta, ele vinha sendo titular absoluto da defesa. Fato é que no duelo contra o São Paulo, Ivan Roman fez gol, jogou muito bem, pode ter uma sequência. E o próprio Júnior Alonso, que vinha criticado, também fez um jogo com uma efetividade importante. Mas pode até fazer os 3 zagueiros, né? O técnico Barba Domingues, ele adotou esse esquema, por exemplo, lá contra o Vitória, para início de jogo. Vamos ver qual vai ser a estratégia para o fim de semana. Cissé ainda fez trabalhos internos, está se recuperando de um corte no pé que ele teve na final do Campeonato Mineiro e vem desfalcando o Atlético, é dúvida para o fim de semana, assim como o zagueiro Vitor Hugo não deve retornar ainda. E o Alexander, esse tem chances, vem treinando com os demais colegas, vai depender da atividade desta sexta, que antecede a viagem. O Galo segue à tarde, no final da tarde, para o Rio de Janeiro, chegada prevista para 18h30 da noite no aeroporto do Galeão. O time fica hospedado no hotel Windsor Leme. Vamos com os destaques finais aqui no apito final, Atlético, Cláudio Rezende. A estreia do Atlético na Copa Sul-Americana será na semana entre os dias 7 e 9 de abril contra o Puerto Cabello, na Venezuela, cidade de Valência. Primeiro jogo em casa na semana seguinte vai ser contra o Juventude do Uruguai. Na Sul-Americana, apenas o primeiro colocado de cada grupo avança diretamente. O segundo, como o Galo foi em 2025, tem que passar ainda por um play-off contra uma equipe que virá da Copa Libertadores da América. Para o compromisso do fim de semana, sábado, 18h30 da noite, Maracanã, contra o Fluminense, o Galo tenta voltar a vencer como visitante no Campeonato Brasileiro, o que não acontece desde novembro do ano passado. Cissé ainda se recupera de um corte no pé, deve ser ausência mais uma vez. Um abraço e bom dia, Vini. Bom dia, Hugo. Um abraço a todos. Até a próxima. Caminhamos aí, já estamos, né, no sextou.
Sextou, é isso aí. Semana passou rápido, né? Passou rápido. Tamo junto. Um abraço, galera. Valeu. Fui. Fala massa, finalizando mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela sua companhia, preferência que vocês dão a esse canal aqui, tá? Muito obrigado mesmo. Já peço aí o like de vocês para dar aquela força pro canal, como sempre vocês fazem, tá bom? Muito obrigado mesmo. Para quem tá chegando, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui é do Galão, notícia todos os dias. Então se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação que é muito importante, deixe o seu like para ajudar o canal. E quem puder também compartilhar o vídeo com os amigos, você vai estar ajudando demais esse canal aqui a continuar crescendo, tá bom? Então muito obrigado a todos, fiquem à vontade para estar deixando a sua opinião em relação a tudo que foi falado aí sobre o sorteio e o confronto contra o Fluminense, tá? Aí no espaço de comentário do canal, nós olhamos todos os comentários um a um, com muito carinho. Então muito obrigado pela participação de todos, é muito importante pra gente a participação de vocês. Esse canal aqui, ele traz notícia todos os dias do Galão, só falamos do Galão, então fiquem à vontade que esse canal aqui ele é para vocês, tá? Trabalhamos todos os dias buscando os melhores cortes, as melhores notícias para vocês sempre ficar bem informado. Então um forte abraço para quem fica, até a próxima, valeu massa!